Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está acompanhando a gente no Seminário de Promoção à Saúde da Mulher. Tema escolhido por vocês aí pelas redes sociais para a gente fazer o evento desse ano. Em homenagem aí às mães e também às mulheres do Brasil. E a Semana da Enfermagem também, os profissionais de saúde que mais estão presentes aí do cuidado desde o início da vida até a morte. Então a gente tem hoje uma participação da Gabriele Almeida Rodrigues, a enfermeira Gabriela é mestre em Ciências da Saúde na Universidade Federal de Roraima, e ela também é doutoranda do programa, que é o programa da UF, né? Ciências do Cuidado em Saúde. Muito obrigado, Gabriela, pela sua participação. A gente vai ter o tema da importância do enfermeiro na atenção primária no fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva. Pode ficar à vontade, a palavra é com você. Oi, bom dia. Primeiramente, quero agradecer o convite para te falar sobre esse tema tão importante, né? O tema aí, e falando sobre o fortalecimento da atenção primária, com foco aí no enfermeiro. Então, a gente já aí parabeniza todos os enfermeiros ou todos os estudantes aí de enfermagem pela semana. E eu estou muito grata por estar aqui. Então, eu sou, como o Jorge disse, aí eu sou a Gabriele Rodrigues, doutoranda do PACS, sou coordenadora de saúde da mulher do município de Boa Vista, faço parte, membro da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem. Então, a gente vem aí numa trajetória, no trabalho para o fortalecimento da saúde das mulheres, né? Então, muito grata de estar aqui. Então, para iniciar a falar sobre aí esse tema tão importante, a gente primeiro vai trazer uma questão da história, né? Como é que foi essa evolução das políticas públicas aqui no Brasil? E aí a gente não pode deixar de esquecer, deixar de falar sobre como eram as políticas públicas anteriormente. Então, no século XX, nas primeiras décadas do século XX, as políticas eram voltadas principalmente para gravidez e parto, né? Então, a mulher só paria e gestava. E aí, com o decorrer dos anos, foi tendo aí algumas outras políticas. Nos anos 30, nas décadas 30, 50 e 70, teve aí algumas atividades, algumas políticas voltadas para materno-infantil, saiu da mulher e ainda entrou a criança, mas ainda não trabalhava a saúde sexual e reprodutiva, não trabalhava o planejamento familiar. Na década de 70, iniciou aqui no Brasil algumas entidades, né, de caráter privada que começou a tentar trabalhar aí o controle da natalidade, para que o Brasil ele não tivesse um alto índice aí de nascimentos. Isso foi uma forma privada e não foi uma política pública. E com o decorrer do tempo, foi tendo algumas conferências internacionais que elas começaram a discutir o planejamento familiar, saúde sexual e reprodutiva, né? E isso findou aí aqui no Brasil com a Constituição Federal, que a Constituição Federal ela traz lá no seu capítulo 7 a responsabilidade do Estado referente ao planejamento familiar. Então, isso começou a trazer aí uma pauta importante. E com a Lei 8080, Fala em Saúde e Direito de Todos, aí realmente, com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a gente teve uma mudança aí e algumas políticas elas foram efetivadas. E só a partir da lei do SUS, né, do 8080, em 84, o governo federal ele elaborou um programa de assistência integral à saúde da mulher, que aí sim começou a discutir e trazer algumas perspectivas do planejamento familiar, aquisição de contraceptivos para os estados e municípios, política voltada pela integralidade da mulher, não só do planejamento familiar, mas sobre violência, sobre parto-nascimento, climatério. Então, começou aí já ter um programa mais específico para a saúde das mulheres. E aí, passando disso, a gente teve em 1996
uma lei que ela traz e que regulamenta o planejamento familiar no Brasil. Então, essa lei, ela tem alguns pontos importantes. Um dos pontos era a idade, né, da laqueadura, quem poderia, quem não poderia fazer laqueadura, quantos filhos que a pessoa poderia ter. E aí a gente teve uma alteração nessa lei, que já foi agora mais recente, em 2022, que é a Lei 14.443, que ela fez algumas alterações. Aí já em 2004, a gente teve aí a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, que ela foi bastante importante para a ampliação do cuidado à mulher, né? Quando o Estado ele traz isso como uma política, então todos os estados e os municípios, as federações, elas começam a fazer ações voltadas para as mulheres, então começa uma organização realmente dos processos, porque aí dita diretrizes do que o governo precisa trabalhar para o fortalecimento e para melhorar a qualidade aí na assistência à saúde da mulher. Já em 2005, a gente teve uma outra política nacional dos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, foi específica para os direitos sexuais e reprodutivos. Aí eles fizeram uma agenda de ampliação do acesso. Então, teve algumas estratégias. Uma delas foi a ampliação do dispositivo intrauterino, né, nas maternidades, na assistência especializada, no ambulatório e na atenção primária. E aí, para ampliação dessas políticas, em 2011, a gente vê aí com uma política bastante importante para mudança na questão da saúde sexual reprodutiva, do parto e nascimento, que foi a Rede Cegonha, né? Então, a Rede Cegonha teve um investimento financeiro para ampliação de maternidades, qualificação de profissional, e dentro dessas qualificações, uma delas foi a ampliação do dispositivo intrauterino no pós-parto, dentro das maternidades, onde foram capacitados, né, profissionais, os enfermeiros obstetras e os ginecologistas, os médicos obstetras, para ir fazer a inserção do dispositivo intrauterino, o DIU, no pós-parto. E aí depois a gente veio com alguns planos nacionais de política para as mulheres, que aí vinha a parte social, não só de saúde, mas era a política ela voltada para todo o ciclo da mulher, né? Não só pela saúde, mas pela parte social também e econômica. Tá? E como eu falei antes, em 2022 teve essa lei que alterou alguns dispositivos da lei do planejamento familiar, e a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso. Então, a lei os pontos que alterou, principalmente, que eu trago aqui como importância, primeiro que no artigo 9º, no parágrafo 2, ele diz que a disponibilização de qualquer método e técnica de contracepção dá-se no prazo no máximo de 30 dias. Então, os entes federativos, eles precisam garantir que a mulher ela tenha em 30 dias acesso aos métodos contraceptivos, a todos os métodos contraceptivos. Essa é uma lei importante, né? Outro ponto que essa lei ela traz é a idade para que as pessoas possam fazer a laqueadura, né? O homem ou a mulher. Então, ele muda aí de 25 para 21 anos de idade, ou a pessoa ter 2 filhos vivos e ter interesse de fazer a laqueadura até 60 dias antes do parto. Então, esses são 2 pontos que eu acho importante, mas trazendo isso aí sobre a saúde sexual e principalmente da saúde reprodutiva, essa lei ela traz aí que o governo precisa estar em 30 dias, né? E para que isso aconteça, precisa ter profissionais qualificados. E a gente sabe que a atenção primária, ela é porta de entrada, né, do Sistema Único de Saúde, a principal porta de entrada. Então, os profissionais precisam estar aí qualificados. E os principais, os enfermeiros,
né, que atende aí uma grande parcela das mulheres, E a gente tem uma saúde que ela é voltada pela estratégia Saúde da Família, né, onde tem estratégias, áreas adstritas, né, então cada equipe ela tem sua responsabilidade, então a gente sabe a importância do papel do enfermeiro nesse momento aí de estar cuidando, auxiliando e prestando sua assistência às mulheres, às famílias, os homens relacionados à saúde sexual e reprodutiva. Eu falei um pouquinho mais cedo sobre isso, sobre dessa agenda de fortalecimento da saúde sexual e reprodutiva, que foi em 2017, para ampliação do DIU nas maternidades, APS e na atenção especializada. Então, quando a gente teve essa agenda pelo governo federal, foi para descentralizar o acesso aos métodos contraceptivos, né? Principalmente trazer ela mais próximo para a população, para a atenção primária. E isso aqui foi um trabalho forte com o dispositivo intrauterino. A gente houve resultado em alguns locais, mas a gente viu que a ampliação principalmente foi nas maternidades e também estava centrada em um profissional, né? Então, foi uma política que ela foi importante, porque ela trouxe insumos para os estados e para os municípios, mas ainda ela não conseguiu chegar para ampliação tanto dos profissionais, para os profissionais, era só para os profissionais médicos e eles não conseguiram chegar para os enfermeiros, principalmente os enfermeiros da atenção primária. Então, foi uma política importante, mas ainda ela não trouxe aí uma mudança de realidade, de acesso ao DIU, principalmente na atenção primária. Aí, gente, eu trouxe esse gráfico que eu acho muito importante de dizer sobre quais são os principais métodos contraceptivos utilizados aí em alguns países, né? Então, a gente vê que a esterilização feminina, ela ainda é muito forte em alguns locais. República Dominicana, El Salvador, no México, né? E a gente tem um método que é tão importante como é o dispositivo intrauterino, que tem uma taxa de falha pequena. Ela é um método que ela não tem... no Brasil, por exemplo, a taxa é muito pouca. Ela está em torno de 4% na última pesquisa, né? Então, em 2013, que é o período que foi feito essa avaliação aí pelas Nações Unidas, ela ainda estava menor do que é hoje. Então, a gente vê aí a importância do trabalho da ampliação dos métodos contraceptivos num todo, não só falando da esterilização ou da ampliação dos métodos hormonais, orais ou injetáveis, mas principalmente os implantes. E aqui eu trouxe um pouco a política, eu trouxe um pouco um comparativo do uso dos métodos contraceptivos, uma pesquisa que foi feita em 2013 e 2019. Então, a gente vê aí que em 2013, muitas mulheres usavam contraceptivos oral, o cirúrgico também era bem alto, e com as políticas isso foi melhorando, né? O dispositivo intrauterino saiu de 1,8% para 4,4% em 2019, e a gente está aguardando aí sair uma nova pesquisa que está sendo feita pelo IBGE para a gente ver quais são os principais métodos contraceptivos que as mulheres elas utilizam. A gente espera que o dispositivo intrauterino, que é um método tão eficaz e que não tem hormônio, somente o que a gente disponibiliza no SUS, ele possa aparecer aí com aumento no Brasil. E aqui, trazendo isso, né, que em 2019, 40,6% das mulheres usavam pílula, a laqueadura era 22,9%, a camisina 20,4%,
Os outros contraceptivos hormonais, os injetáveis 9,8 e o DIU 4,4. Então, precisamos aí ampliar, né? E a pesquisa traz também que 3% das brasileiras, elas não evitam gravidez, pois não saber como evitar, aonde ir, ou a quem procurar para lhe dar orientações. Aí a gente traz a importância da atenção primária no trabalho educacional da saúde da mulher. E aí eu trago um pouco aqui da base legal da assistência do enfermeiro, né? Então, primeiro a gente tem aí a Constituição Federal e depois a gente tem a lei que criou, né, o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho de Classe, que ele regulamenta o exercício profissional da enfermagem. Nessa lei, ele traz aí o papel importante e como nós somos autônomos para trabalhar, né? E dentro desse trabalho tem a educação em saúde, a prescrição de medicamento, a solicitação de exames, né? Então, essas leis, elas são bases para a gente estar fazendo o nosso exercício. E, além dessas leis, tem algumas resoluções, né, que regulamenta as nossas ações enquanto enfermagem. Eu trago algumas importantes aqui. Tem a resolução do processo de enfermagem, que ela está fresquinha, ela agora de 2024, que é importante a gente rever e ver como a importância do processo de enfermagem para o fortalecimento e autonomia da profissão, utilizar o processo de enfermagem. Nós temos a resolução do Código de Ética, que dita quais os nossos direitos e deveres, né, enquanto profissional de enfermagem. Nós temos aí uma resolução muito importante, principalmente no que dita o planejamento familiar, a resolução 690 de 2022, que normatiza a atuação do enfermeiro no planejamento familiar e reprodutivo. Então, a gente precisa conhecer todas essas resoluções para que a gente faça uma assistência aí baseada no que a nossa legislação preconiza. E tem umas outras resoluções, tem a resolução beira-leito, da realização de ultrassom beira-leito, tem a resolução que normatiza a atuação do enfermeiro utilizando a ferramenta ultrassonográfica durante a consulta pré-natal. Então, isso é importante, né, a gente conhecer e saber o que regulamenta para que a gente possa fazer uma assistência aí de qualidade. E aí eu trago aqui, só para estar relembrando e fortalecendo, o que fala na nossa lei do exercício profissional, a Lei 7.498 de 86. Então, ela traz que o enfermeiro, ela exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomada de decisões imediatas, prescrição de medicamentos estabelecido em programa de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição. Então, a nossa base legal, a nossa legislação, ela nos habilita, né, a fazer uma assistência de qualidade, principalmente voltada na saúde sexual e reprodutiva. A gente trabalha num curso do planejamento reprodutivo, consulta de enfermagem no planejamento reprodutivo, da Comissão Nacional de Saúde das Mulheres. Nós vamos nós somos solicitados pelos conselhos regionais e em parceria com alguns municípios a gente faz essa capacitação. E aí a gente vê, né, que pelo Brasil, na atenção primária, a gente tem aí alguns locais que o enfermeiro ele não atua na sua integralidade. E aí a gente vai lá para qualificar, habilitar, empoderar, levar conhecimento baseado nas evidências científicas para mudar a prática desse profissional. Então, conhecer a nossa legislação
e continuar nos aprimorando, ela é essencial. A enfermagem, principalmente da atenção primária, ela precisa estar reciclando o tempo todo, porque tem alterações de legislações, tem tecnologias novas que nós precisamos conhecer e colocar dentro da nossa prática profissional. E aí, gente, eu trago aqui a resolução, né, que a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro e ela é regulamentada pela legislação. Essa consulta, ela favorece a tomada de decisão durante a assistência e ela é fundamentada no projeto terapêutico singular. O que eu quero dizer? Que a consulta, ela de enfermagem, só o enfermeiro pode ser feita. Não, a gente não pode delegar isso para um outro profissional, para o técnico de enfermagem, ela é privativa do enfermeiro. E a partir da anamnese, do exame físico, de tudo, da gente fazer todo o processo de enfermagem durante a consulta, a gente vai aí conseguir fazer uma tomada de decisão junto com a pessoa que a gente está fazendo atendimento, principalmente focada na saúde sexual e reprodutiva, com efetividade. Então, a consulta de enfermagem é importante. Então, quando a gente fala em saúde sexual e reprodutiva, durante uma consulta, por exemplo, para uma avaliação de um citopatológico, a gente não pode olhar só a vagina, a gente precisa olhar a mulher na integralidade, né? Quando a gente vai para uma consulta do planejamento reprodutivo, nós não podemos olhar qual é o medicamento, prescrever o que a mulher quer. A gente precisa verificar se essa mulher ela está apta ou não para fazer o uso daquela medicação, se ela tem alguma coisa que pode ser contraindicado para o uso. Então, toda a nossa consulta, ela tem que ser padronizada e ter aí uma organização para nos auxiliar nessa tomada de decisão junto da mulher, ou do homem, né? Do que a gente vai estar fazendo o atendimento. E aí, aí eu trago aqui uma coisa importante, quando a gente vai pensar na atenção em anticoncepção, que quando o enfermeiro, né, vai trabalhar a anticoncepção, ele precisa ofertar informações sobre os métodos contraceptivos, ele precisa fazer aconselhamento a essa família, ou homem, ou a mulher, ou o casal, ou quem fazer o procurar, ou o adolescente, né, sobre qual é o método. Precisa fazer o acompanhamento clínico, né? Então, se a mulher escolhe fazer o uso de anticoncepcional hormonal, oral, ela precisa ver se ela está sentindo alguma dor de cabeça, se está tendo enjoo, se está tendo algum mal-estar com o anticoncepcional, né? Então, se ela está fazendo uso do DIU, ela precisa fazer um segmento para ver se esse DIU está posicionado corretamente, porque se ele sair do posicionamento ideal, a mulher vai engravidar. Então, é importante esse acompanhamento clínico, não só da prescrição inicial. É importante conhecer todos os métodos e técnicas anticoncepcionais para poder oferecer e com segurança para essa mulher, né? É importante conhecer cientificamente se esses métodos eles são aceitos ou não. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho aí voltado principalmente aí no cuidado da anticoncepção, que é um pouco também do tema que a gente vem trazendo aí sobre os direitos reprodutivos. E aí, durante a consulta de enfermagem na atenção primária, precisa ter alguns pontos que precisam ser vistos, né? Primeiro, aí, fazer uma anamnese, precisa conhecer de onde essa mulher vem, qual idade, se ela é casada, se ela não é casada, se ela usa algum método contraceptivo, se ela não usa, se ela entrar na questão da sexualidade. Nós precisamos ter um instrumento que nos auxilie aí no trabalho, principalmente para a realização desse processo de enfermagem. A gente precisa abordar a sexualidade. Muitas mulheres, elas não conhecem não têm entendimento sobre sexualidade. Muitas mulheres, elas não sabem o que é orgasmo, muitas mulheres não conhecem o seu corpo. Então, a gente precisa orientar isso durante toda a consulta de enfermagem para
para fortalecer essas mulheres na saúde sexual e reprodutiva. Né? A gente precisa fazer avaliação dos corrimentos vaginais, verificar se são infecções sexualmente transmissíveis ou não, reconhecer e assim fazer uma abordagem sindrômica, se necessário, conforme os protocolos. Então, o enfermeiro, durante a consulta, se necessário, ele pode e deve prescrever os medicamentos que está dentro dos programas de saúde pública. Então, os contraceptivos, ele está dentro, né, dos insumos que é enviado pelo Ministério da Saúde. Não sei se todos vocês conhecem, mas o contraceptivo é um insumo que a gente chama que é um insumo estratégico, é um medicamento estratégico que o governo federal ele compra e ele manda para os estados e para os municípios. Né? Então, o município e o estado ele não precisa fazer aquisição, porque o governo federal manda e manda para o estado, e o estado ele faz a distribuição para os municípios. Então, o contraceptivo ele está dentro do rol de medicamentos que o enfermeiro, né, precisa conhecer, saber e fazer a prescrição para aquelas mulheres que querem, né, a prescrição de enfermagem. Então, durante a consulta de enfermagem da saúde sexual e reprodutiva, precisa fazer a coleta do preventivo, do citopatológico, para ver e detectar a prevenção do câncer de colo e mama. A gente sabe que a gente vem aumentando o índice aí do câncer de colo e de mama, então precisa ampliar, o enfermeiro precisa saber coletar, né? Porque às vezes a gente vê muito que alguns locais, quando vem o resultado da citologia, vem falando que não foi feita a coleta de todas as células, que ela estava inválida, inviável aquele material citológico que foi coletado, precisa fazer a recoleta. Então, precisa fazer na técnica adequada, saber ler o resultado desse exame, né? E o enfermeiro, na consulta do planejamento reprodutivo, precisa também entender e conhecer, saber fazer a inserção do DIU, retirar o DIU, porque ele é um método contraceptivo. Né? A atenção primária é para fazer a prevenção. E a prevenção da gravidez, o próprio nome diz, né? É prevenção. Então, está dentro do rol de atividade que o enfermeiro da atenção primária precisa fazer. Então, durante da consulta, a gente precisa saber as condições econômicas dessa mulher, o estado de saúde dela, as características da personalidade da mulher e do homem. Por exemplo, se for uma adolescente, e aí essa adolescente, ela não gosta de fazer o uso de medicamento oral, hormonal oral. E a gente sabe que tem que ter uma rotina diária para fazer. Será que ela vai conseguir escolher esse método e fazer esse método de forma eficaz? Né? Então, a gente precisa verificar tudo isso para poder auxiliar aí a escolha do melhor método, né? Precisa saber a fase da vida que a pessoa está para poder ver o melhor método, né? Saber o padrão comportamental sexual, né? As aspirações reprodutivas. Então, todos esses pontos, os fatores culturais e religiosos, porque, por exemplo, se alguns métodos, algumas religiões, elas trazem que não pode utilizar nenhum método contraceptivo. Então, você precisa orientar sobre a função, como que é o método, para que ela possa entender o que é o certo e o errado. Né? Então, algumas informações são dadas para as mulheres e a falta de conhecimento ela vai ali. Né? Como algumas pessoas dizem, por exemplo, que o DIU é abortivo. E o DIU ele não é abortivo. A gente sabe que o DIU ele não é abortivo. Então, você precisa orientar essas mulheres sobre todos esses métodos. E aí, tirar os medos, as dúvidas e a vergonha é importante durante a consulta. Então, a consulta no pré-natal, a gente sempre fala, a consulta na atenção primária, voltada para a saúde sexual, primeiramente a gente precisa ouvir as mulheres. Né? A gente vê muito durante as nossas capacitações que a gente faz,
é que quando a mulher chega para o atendimento na saúde sexual e reprodutiva, ela vai direto para a maca, ela nem senta na cadeira para ouvir, né? Então a gente precisa mudar essa nossa prática. Então a mulher ela precisa sentar, ou precisa falar sobre, a gente precisa fazer os questionamentos, fazer toda a anamnese e depois ir para fazer o procedimento se necessário. Então, ouvir as mulheres. E ouvir sem, sem preconceitos, né? Elas vai trazer aí as suas problemáticas, a gente precisa fazer as orientações. Então, precisamos ser proativos, precisa abordar a questão da sexualidade, precisa falar sobre a atividade sexual, sobre a satisfação, a prática do sexo seguro, a existência e tipos e dificuldades. Então, a gente vê que, por exemplo, tem muitas mulheres que têm vaginismo. E aí? Dor durante a relação sexual. Né? O que é que está causando essa dor? Ela tem algum trauma? Ela sofre violência? Ela sofreu violência sexual? Então, isso aí a gente só vai conseguir se a gente fazer uma abordagem assertiva e a gente conseguir ouvir, né, a mulher. Então, é importante. A gente precisa prestar um suporte emocional psicológico, fazer esse acolhimento, escuta e encaminhar, se necessário, para o profissional para fazer acompanhamento dessa mulher. A gente precisa desfazer alguns mitos e tabus, e fazer aí uma abordagem positiva do prazer sexual. Tá? Então, é importante a gente estar abordando durante a consulta de enfermagem as dificuldades sexuais das mulheres, discutir as possibilidades e mudança para que ela possa sentir aí desejo, prazer sexual, para que ela possa, se caso nunca ter realmente ter o orgasmo durante ter o prazer sexual, então a gente precisa abordar esses temas sem tabu. Né? Então, precisa estudar sobre, precisa orientar sobre. Então, a gente precisa também instruir cuidados gerais de saúde, de autocuidado, de higiene, para que ela tenha uma melhor saúde sexual. Então, durante a consulta do enfermeiro, precisa ficar atento a algumas condições, principalmente no que tange a questão de violência, hipertensão sexual. Então, a gente tem que estar garantindo aí uma consulta ampliada. Né? Então, a gente precisa falar das infecções sexualmente transmissíveis, a gente precisa falar sobre essas ações. Ela pode ser em ação de saúde, pode fazer educação em saúde, pode fazer grupos, né, específicos com adolescentes, de mulheres, idosas, para a gente poder fazer a abordagem da saúde sexual e da saúde reprodutiva, tá bom? E, se caso identificar alguma necessidade, fazer a referência enquanto referência, tá? Então, a gente traz aqui algumas resoluções do COFEM, que a gente já falou um pouquinho, que é essa de 690 aqui, normatiza a atuação do enfermeiro no planejamento familiar. Então, é importante fazer uma leitura sobre essa normativa importante. E aí, gente, estudar é necessário. Não tem como a gente falar em saúde sexual e reprodutiva, não tem como a gente falar em consulta de enfermagem, não tem como atendimento na atenção primária se o enfermeiro não estiver estudando. Então, a gente tem vários protocolos que nos auxiliam nisso. Então, o protocolo, ele é de 2016, do Ministério da Saúde, junto com o Sírio-Libanês, que é o protocolo de atenção básica, que traz aí a saúde das mulheres específicos. Né? Ele precisa passar por alguma atualização, mas, no geral, ele mostra até onde o enfermeiro pode ir. Então, o que o enfermeiro faz, o que o médico faz, a função de cada um na assistência à saúde das mulheres. Então, é importante a gente conhecer esses instrumentos que nos dá base no atendimento. A gente tem esse manual aí da Organização Mundial de Saúde, que traz somente sobre o planejamento familiar. E nós temos um protocolo de consulta de enfermagem com ênfase na saúde sexual reprodutiva, que foi elaborado pela Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem. Esse manual está excelente,
que nos dá base aí para a gente fazer uma assistência de qualidade. Ele está disponível no Cofem Play, um aplicativo do Conselho Federal de Enfermagem, onde tem vários livros e ele está lá. E é importante fazer essa leitura, né, de conhecer quais são as bases de conhecimento científicas para que a gente possa evoluir com assistência de qualidade. E, além disso, a gente tem outras facilidades, né? Eu falo a facilidade na palma da mão. A gente tem alguns aplicativos que nos mostram, por exemplo, qual o melhor método para aquela mulher. Então, nos traz os critérios de elegibilidade para o uso dos contraceptivos. Então, você coloca ali algumas perguntinhas, responde e ele vai dar, olha, o melhor método para essa aqui é o DIU, o melhor método para essa aqui é o anticoncepcional oral. Então, ela traz. Ela tem como aplicativo no celular e também tem essa rodinha aí, que é tipo um gestograma, mas que dá essa roda de critérios de elegibilidade para o uso do método, né? Então, isso a gente encontra na internet, faz imprime e tem como a gente utilizar, mas hoje a facilidade está na palma da mão. A gente tem um aplicativo, todo mundo tem um celular, só baixar o aplicativo, o Contraception é da Organização Mundial de Saúde, mas tem outros que nos agiliza e nos auxilia na assistência com qualidade e segurança, qual o melhor método contraceptivo para aquela mulher que nos procura. E aí, um pouquinho disso, né? A gente precisa estudar, precisa fazer aí alguns aprimoramentos para uma assistência de qualidade. A gente precisa fazer educação em saúde para a nossa população. E aí, uma dessas fotos aí são duas irmãs, né, que fizeram a inserção do DIU por enfermeiras na atenção primária, saíram aí felizes da vida com uma consulta de enfermagem que traz a ela um leque de conhecimento, e elas optaram aí de fazer e estavam aptos naquele momento para fazer a inserção do DIU. E aí, concluindo, já fundando aí nessa conversa de hoje, né, trazer aqui. O enfermeiro, ele tem a função de preconizar ações de medidas preventivas e efetivar sua aplicação de modo que auxilie a reduzir a desinformação e a vulnerabilidade da população perante a infecção sexualmente transmissível, a gravidez indesejada, no planejamento reprodutivo. Dessa forma, é imprescindível que esses profissionais desempenhem uma relação de proximidade e confiança com usuários que buscam assistência de atenção primária e população em geral, possibilitando diálogos e garantia de qualidade desse acompanhamento. Então, a atenção primária ela é essencial para garantir acesso e orientação sobre os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Aqui são algumas referências que a gente traz. E aí, uma mensagem de Flores, né? A gente está na Semana da Enfermagem, eu trouxe aí uma mensagem de Flores, que eu sempre gosto de estar trazendo. Acho que os sentimentos se perdem nas palavras, todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Então, a enfermagem não pode só ficar falando, brigando, ela precisa agir, né? E ter ações que transformam a vida das pessoas. E aí, eu findo aqui, já agradeço aí o convite.